Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante desses deuses. Assim Israel uniu-se a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Pode voltar ao versículo 2? O povo comia e se prostrava diante desses deuses. Muitas vezes eu tenho trazido essa reflexão e acredito que muitos outros pastores como eu têm chamado a atenção do povo de Deus nessa cidade, nesse estado, nesse Brasil, com uma pergunta retórica, objetivando que a igreja reflita e tenha isto como certo para si. Uma questão muito grave que requer uma resposta e um posicionamento da igreja para com essa questão. E a questão é: por que, sendo nós uma cidade, Belfor Roxo, um estado, Rio de Janeiro, uma nação, o Brasil, composto por uma maioria que se diz cristã, evangélica, católico, cristão, por que sendo uma nação de maioria cristã, nós somos uma nação miserável? Miserável na ética, miserável moralmente, miserável socialmente. Uma nação em que um número extremamente significativo, maior do que aqueles que produzem, são aqueles que vivem às custas do Estado, recebendo uma miséria, uma migalha, sofrendo toda sorte de mazelas. Uma nação com índice de violência extremo. Morre mais gente aqui do que morre na guerra da Ucrânia. Todos os anos. Por causa da violência. Uma nação de maioria cristã, mas sem governos justos. Com um número absurdo de prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, governo federal, deputados federais, senadores da República, juízes, corruptos, malversando os recursos financeiros do povo. Por que é que vivendo numa nação que tem uma carta magna, que diz que somos uma nação democrática, de governo democrático, de liberdade de expressão, essa liberdade já não existe? Pessoas que foram condenadas pela justiça a 400 anos de cadeia, foram retiradas da cadeia, porque fazem parte de um conluio, sempre fizeram parte de uma quadrilha que expolia essa nação, enquanto pessoas inocentes que estavam às portas, às margens, em frente a prédios públicos em Brasília, meramente fazendo uso da liberdade de expressão, foram condenadas a 17 anos e estão na cadeia. Por que dessas coisas? Por que em Belfor Roxo o funcionalismo público, na sua grande maioria, é de pessoas contratadas e não de pessoas concursadas? Por quê? Como é em, se não todos, a maioria dos municípios desse país. Porque alimenta a corrupção.
porque pessoas assassinam outras para se colocarem na condição de prefeitos de cidades que são miseráveis, não arrecadam de IPTU, de impostos locais, o suficiente para pagar a despesa da sua máquina administrativa. Por quê? Porque a miséria alimenta a corrupção. Por que é que temos receio de sair de casa? E a notícia recente é que o maior conglomerado de crime do estado de São Paulo, o PCC, se associou ao maior do estado do Rio de Janeiro, Comando Vermelho, e formam hoje a pior e a maior e a mais grave facção criminosa do mundo. Por quê? Se somos a maioria de cristãos nessa nação. E o que tem esse texto de Números 25 a ver conosco e essa realidade? Esse texto fala de um grave momento na história do povo hebreu. O povo hebreu que saiu do Egito, onde era escravo, e lá saiu pela mão forte, Deus Todo-Poderoso, usando Moisés, tirou aquela multidão que sai da condição de escravos, como quem tivesse entrado no Egito como um exército e vencido a nação mais poderosa daquele momento, que era o Egito, e tirado deles como espólio de guerra, riqueza sem fim, prata, ouro, bronze, objetos de adorno, pedras preciosas, tecidos finíssimos, madeiras de qualidade, saíram levando a riqueza. Esse povo está indo em direção à terra que o Senhor prometeu, Canaã. Eles serão uma nação poderosa, porque tinham a unção poderosa do Senhor. Ninguém jamais poderia batê-los, pois agindo Deus, quem impedirá? Nenhum daqueles que se levantaram contra os hebreus ao longo do caminho foi capaz de subjugá-los enquanto eles estavam sob a unção, o poder, a obediência do Deus Todo-Poderoso. Enquanto buscavam viver santidade, separados e exclusivos para Deus, ninguém podia detê-los, impedi-los, vencê-los. Eles estão passando agora por essa terra, e tem um rei chamado Balaque, ele está com medo, ele está pensativo, eles vão passar por aqui, eles vão destruir tudo, vai acabar com o meu reino. Sabedor de que ele não tem força suficiente, exército suficiente para destruir os hebreus, ele faz uma coisa, ele vai chamar o pai de mandigas, o feiticeiro mais famoso daquele tempo, chamado Balaão. Ele manda representantes lá para contratar Balaão, para que Balaão venha e amaldiçoe o povo de Deus. Balaão, a princípio, chamado de profeta. E toma cuidado, irmão, porque a Bíblia diz que ele era profeta, não diz que ele era profeta do Deus Altíssimo. Porque a palavra profeta, dentro do contexto bíblico para nós, significa aquele que fala de Deus, a respeito de Deus, orientando o povo. E Balaão, ele vai atender ao contrato que Balaque lhe proporcionou. E quando chega lá, Balaque se dispõe a fazer o que ele quisesse.
E Balaão, que teve uma experiência extraordinária com o Deus do povo hebreu, que numa teofania apresenta-se a ele e diz: você vai com essa gente, mas você só vai falar o que eu vou colocar na tua boca. E quando ele lá chega, ele diz para Balaque: só vou dizer aquilo que o Deus que me mandou aqui disser que é para falar. Mas faz aí os sacrifícios, o altar, coloca aí e vamos ver o que acontece. E quando Balaão se prepara, olhando o povo hebreu lá na campina, e ele vai proferir a maldição, ele vai proferir a mandinga, ele vai fazer a macumba contra aquele povo, Deus toma a boca dele e não deixa uma palavra de maldição sair, mas só palavras de bênção sobre o seu povo que está lá embaixo, acampado. E eles são abençoados por Deus pela boca de um profeta falso. Várias vezes isso acontece. Balaque vai ficando irritado, Balaque vai ficando aborrecido contra Balaão. Não foi para isso que eu te contratei, mas para que você amaldiçoe, você só está abençoando. E Balaque diz: eu não posso falar senão aquilo que Deus manda que eu fale. Balaão está com medo, ele sabe o que ele passou no caminho, porque no caminho, quando ele estava indo, certamente com o coração cheio de sonhos, pensamentos, o que faria com todo o dinheiro que ia receber de Balaque, um anjo do Senhor se coloca no caminho dele, com uma espada para matá-lo, mas a mula de Balaão vê o anjo e se afasta e se desvia, e Balaão, não sabendo o que está acontecendo, ele esmurra, ele castiga a sua mula, até que Deus abre a boca da mula, e faz a mula falar com Balaão, para dizer: por que é que você está me castigando, rapaz? Eu estou aqui livrando você da morte. Então os olhos de Balaão foram abertos, ele viu o anjo, com a espada, pronto, para tirar-lhe a vida. E ele, cheio de temor, ele ouve Deus dizer novamente: você só vai falar aquilo que eu mandar. Não entra numa de querer chegar lá e falar aquilo que você está sendo contratado para falar. Eu estou deixando você ir, mas é para fazer o que eu quero, não é para fazer o que Balaque quer. Balaque está chateado, irritado com Balaão, porque todas as vezes que ele vai lá, sacrifica, promove um sacrifício extraordinário, Balaão só tem palavras de bênção sobre o povo. Por resto, Balaque, irritado, ele despede Balaão sob ameaça: sai antes que eu te mate, volta para a tua terra, antes que eu promova aqui, faça aqui um desatino, eu mato você, sai da minha vista. Mas Balaão, vendo que já tinha cumprido o que Deus queria, não deixando que ele amaldiçoasse o povo, enquanto ele estava ali no ritual, agora aqui na particularidade com Balaque, ele diz o seguinte: Balaque, espera um pouquinho, aquela grana ainda está valendo? Estaria se você tivesse feito o que eu pedi para você fazer, mas você só abençoou. Não, mas espera aí, eu descobri que tem um outro meio de conseguir o que você quer. Como assim? É simples. Por que é que o povo, o Deus desse povo, o Deus vivo, por que é que ele só abençoou esse povo e não me deixou amaldiçoá-lo? É porque esse povo é fiel a ele. Mas se esse povo deixar de ser fiel, a coisa vai virar. Então eu tenho uma proposta para te fazer, eu tenho uma ideia para te sugerir.
Qual é a ideia? Eles só têm esse Deus. Eles só adoram esse Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus de José. O Deus que tirou a eles da escravidão do Egito. O Deus que deu a eles a vitória sobre todos que se levantaram contra eles e que se colocaram no seu caminho, na sua jornada. O Deus que os descedentou, mesmo enquanto eles andavam pelo deserto. O Deus que mandava a coluna de fogo de dia, de noite, para iluminá-los e para aquecê-los do frio intenso do deserto. O Deus que mandou a coluna de nuvem de dia para arrefecer o calor do sol, para dar sombra sobre os assentamentos deles. Se eles se corromperem em relação a esse Deus, a coisa vai ser diferente. Então eu quero te sugerir uma coisa: você não tem uma festa para Baal Peor? Você não tem uma festa de celebração ao Deus Baal Peor? Faz uma coisa. Nessa festa, não é verdade que ninguém é de ninguém? Uma das coisas nessa festa, em celebração a esse Deus Baal de vocês, não é a orgia sexual. Homem com homem, mulher com mulher, mulher de um com homem do outro, quando ninguém é de ninguém. Em louvor a Baal. Não tem muita comida, muita coisa gostosa, não é um tempo de liberação da carne, de todos os impulsos carnais para serem satisfeitos. Então faz uma coisa: esse povo é fiel a Deus, o Deus deles. É só você fazer com que eles se corrompam. E o que é que consegue corromper mais o ser humano do que incitar a sua inclinação carnal? Quem é que não gosta de festa? Qual homem que não gosta de sexo? Então faz o seguinte: quando os homens do povo hebreu estiverem cuidando das suas ovelhas no campo, eles não estarão lá tão perto uns deles, dos seus líderes, eles vão estar no campo. Manda as mulheres de vocês despropositadamente ir colher umas ervas no campo, e chegando lá, façam amizade com esses homens e convidem eles para a festa de Baal Peor. Mas antes, façam elas seduzi-los e se deitarem com eles, e eles se corromperem sexualmente. Façam elas darem uma mostrazinha, mostrar um pouquinho o peitinho, o bumbumzinho, a coxinha. Faça elas andarem aí pelas ruas com umas roupas leg bem apertadas, mostrando toda a topografia do corpo delas, que é para eles ficarem bastante animados, e cada dia que eles baterem o olho, eles fiquem ainda mais excitados. Faça elas, quando irem para a academia, em que eles vão para se esforçar, elas vão para lá, que é para arrebentar mesmo, que é para esses hebreus ficarem doidos olhando aquelas mulheres de vocês, e eles ficarem cobiçando ter aquelas mulheres. Começa a produzir no seu canal de televisão midianita, moabita, aqueles programas, aquelas novelas que corrompem, para ir diminuindo, arrefecendo a resistência deles, até que eles não resistam mais e queiram participar dessa festa. Então nós chegamos ao capítulo 25.
Versículo 1 e 3, põe por favor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres moabitas. Assim Israel uniu-se a Baal-Peor. Israel foi lá adulterar, ser infiel a Deus, desonrando a Deus e praticando as imoralidades, que não eram meramente imoralidades sexuais, mas eram imoralidades sexuais que celebravam a uma entidade chamada Baal-Peor. Porque toda relação sexual fora do casamento é uma relação sexual que louva, exalta, adora uma entidade maligna. Hoje as coisas estão tão escrachadas, Satanás já está se sentindo tão à vontade no Brasil, e muito particularmente no estado do Rio de Janeiro, que aqueles que são seus líderes, aqueles que servem a ele, ignorantes a respeito da verdade, acreditando piamente nessas entidades como seres abençoadores, seres para fazer o bem às pessoas, ainda que saibam que esses seres são manipuláveis ou se deixam manipular com o interesse deles mesmos para fazer o mal a outrem, através de uma macumbinha, através de um nome amarrado na boca de um sapo, através de um despachozinho feito na cachoeira, para aquela entidade matar o seu desafeto, ainda assim, servem a essas entidades. E de forma escrachada, e não há quem possa negar, aquilo que pastores por décadas falamos do púlpito, agora está escrachado nas mídias sociais para quem quiser ver. Quando um deles chega e diz assim: os cristãos têm o Natal como uma festa consagrada ao Deus deles. Os judeus têm a Páscoa como uma festa consagrada ao Deus deles. O muçulmano tem o Ramadã e nós temos o Carnaval. O outro vai dizer, nas mídias sociais, como estão aí, à disposição de quem quiser, quando ali naquele momento da concentração, aquele é um momento espiritual, quando as entidades são invocadas para estar ali, e quando a porta-bandeira, ela gira com a sua bandeira, o vento vai invocar e vai chamar essas entidades chamadas os antigos desencarnados, para virem se apossar daquele momento que é consagrado a eles. Isso é um momento de êxtase espiritual. Quem mais, sendo cristão, pode dizer: isso não é uma festa do diabo? Quem mais pode dizer, sendo cristão, que isso é uma consagração a entidades demoníacas? Quem mais, sendo cristão, pode dizer: eu só assisto porque eu acho bonito, se dizendo conhecer a verdade, que é a palavra de Deus?
Porque desde quando Satanás fez alguma coisa feia para atrair o ser humano? Gênesis capítulo 3 diz a palavra de Deus que a mulher estava andando no jardim e ela passando próximo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, incorporado na serpente, diz para ela: foi assim que Deus disse, não se pode comer de toda a árvore que está no jardim? Ela disse: não. Deus disse que a gente pode comer de toda, a gente só não pode comer dessa aqui. E a serpente disse para a mulher: bobinha, você não sabe de nada, você chegou aqui um dia desse. Você sabe por que Deus não quer que você coma dessa árvore? Porque Ele sabe que no dia que você comer dessa árvore, você vai ficar sabendo tudo que Ele sabe. Você vai ser igual a Ele, sua bobinha. Você não vai mais precisar dele, não. Deus está fazendo isso porque Ele quer manter você aqui, ó, na palminha da mão dEle. O verso 7 vai dizer: então os olhos dos dois, não, antes. Volta 5. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, desde quando ela não tinha visto antes? Por que só agora ela olha e vê: rapaz, mas esse fruto aqui é bom para comer, hein? Atraente aos olhos. Se fosse feio, seria atraente? Desejável. A boca ficou cheia d'água. Ah, não, eu tenho que provar desse fruto. Satanás não faz nada que não seja atraente, cheiroso, gostoso, para a gente cair no pecado. O carnaval é lindo. Ou melhor, o desfile do carnaval é lindo. Muita arte envolvida, pessoas dotadas de uma capacidade incrível, extraordinária, que foi dada por Deus, mas é usada para servir a Satanás. E constrói adereços maravilhosos, constrói cenários extraordinários. As mulheres que estão lá desfilando, você não vê uma celulite. Se tem, a câmera não mostra. Quando eu era criança, elas vinham de maiô em 2 peças. Hoje elas vêm sem nada. E às vezes a pessoa até pensa: mas será que está mesmo? Tá, é porque está tudo raspado. Então, como não tem pelo, parece que não, deve ter alguma coisa ali, um tapa alguma coisa, algumas não tem tapa nada. Tem um tapa na sua cara, crente. Na nossa cara. Que não temos vergonha de ficar assistindo aquela nojeira, aquela porcaria, aquela imoralidade, aquela coisa desgraçadora e desgraçada para nossas famílias, para nosso estado, para os nossos municípios, para a nossa nação, porque não há diferença alguma quando o crente está lá assistindo aquilo aos que estavam lá em Baal Peor. Porque você está consumindo, porque você está se expondo, porque você está concordando. Não, eu não vou lá, imagina, eu pular carnaval? Eu não, mas fica ali salivando atrás do rebolado daquelas mulheres lindas e maravilhosas que estão ali e que talvez fisicamente você fique comparando com a sua. Ou chateado porque a sua não faz o que ela faz. E você, mulher? Não, eu não sinto atração por homem. Mulher não sente atração. Você sente atração pelo quê, então? Pelos brincos, pelos adereços, ou você fica assim: ah, se eu pudesse ser como ela. Ah, se eu pudesse ter um corpo assim. Nossa, como ela rebola, né? Será que eu consigo?
Uma vez, período de carnaval, passo pela casa de um pastor em uma determinada região. Eu estava em férias. Coincidentemente, naquele período, fazia parte das minhas férias. Eu passo, e eu era pastor, e eu passo na casa de um pastor para visitá-lo. Estou acompanhado, e quando eu entro naquela casa, a esposa do pastor e suas filhas nem se levantaram para nos cumprimentar. Oi, pastor, tudo bem? Não leva mal não, mas é que a escola do meu, a minha escola preferida, que eu torço por ela, vai entrar agora. A esposa de um pastor, com as suas filhas, sentadas à frente da TV, completamente compenetradas, porque a escola pela qual elas torciam ia entrar. Baal Peor. E muitos eram e muitos foram como eu, que quando adolescente, jovem, meus parentes e eu, de férias em Rio das Ostras, todo mundo crente batista, íamos para um lugar chamado Paradinha, que era uma esquina na rua em frente à praia, no centro de Rio das Ostras, porque Paradinha tinha esse nome, que era um lugar onde todo mundo fazia parada para tomar um sorvete. O nome da sorveteria era Paradinha. E nós íamos para Paradinha para ficarmos lá assistindo a passagem dos blocos carnavalescos. Nós saíamos a pé da casa onde a gente ficava e nós andávamos pouco mais de 1 quilômetro até chegar lá, só para assistir a passagem dos blocos carnavalescos de Rio das Ostras. Para admirar, no meio daquela muvuca. Fala aí, crente, quantas vezes você já ligou a sua televisão para assistir? Não tenho nada para fazer, vou ficar em casa nesse feriado. A igreja não está em retiro, a igreja não vai fazer vigília, a igreja não vai fazer nada, eu vou ficar em casa. O que eu vou fazer? Não tenho nada para fazer, vou ligar a televisão e vou assistir o desfile. Eu vou só assistir, nada demais. Não vou torcer para ninguém, eu não tenho escola da minha preferência, eu vou só assistir. Imagina, eu sou da Baixada, aqui é inocentes de Belfor Roxo, não é porque eu sou de Belfor Roxo, não é porque eu sou da Baixada que eu vou torcer para Beija-Flor de Nilópolis. Imagina, eu não tenho, não tenho nada para fazer, eu vou só passar a noite em claro assistindo, como muitos cristãos fizeram, entre eles eu, no passado. Baal Peor. Veja o que diz o verso 3 de Números 25. Assim Israel, o quê? Israel fez o quê, irmão? Uniu-se! Deixa eu te falar, o escritor da parte de Deus, criticamente, humanamente falando, deveria ter dito: então aqueles homens do povo de Israel se uniu. Não, mas está dizendo que quem foi que se uniu? Quem foi, irmão? Por quê? Porque você, pai, você é líder, você é cabeça. Porque se eu, que tenho braço, perna, olho, um monte de
partes do meu corpo, se eu tão somente contaminar minha língua com algo mofado, aquilo vai trazer doença para todo o meu corpo. A bênção pode ser individual, mas a maldição vai associar e vai pegar todo mundo que estiver na cadeia. Por isso que a palavra de Deus diz: Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. E a ciência prova, epigenética está aí, é um ramo da neurociência para comprovar a inclinação que é passada de pai para filho, por força de circunstâncias, de experiências vividas por alguém que marcou a sua alma e é transferida para gerações seguintes. Quer a prova disso? Simples. Você tem medo de quê? Aí tu vai descobrir que você tem um filho que tem o mesmo medo que você. Você não ensinou isso para ele. Alguém que sabe o que é tripofobia? Vou dar um exemplo. Tripofobia. Sabe o que é? Quem não sabe, maioria. Tripofobia é medo de pontinhos pretos juntos. Precisa de ter 3 pontinhos ou mais. Então, por exemplo, quem tem medo, quem tem receio, quem tem reação tripofóbica, não consegue cortar uma mão e se servir dele. Porque para cortar uma mão e se servir dele, tem que passar pelos carocinhos pretos que estão todos juntinhos. E quando a pessoa bate o olho, aquilo ali faz um mal a ela. Ela perde o controle emocional, ela fica angustiada, o coração acelera, ela tem sudorese, ela tem um pavor, ela sente pânico. Aí tem-se um filho, vai descobrir que aquele filho desenvolveu tripofobia. Ué, mas peraí, faz um exame. Passa lá pela ressonância magnética, não tem nada. Faz exame de sangue, perfeitinho. Passa por todas as clínicas, a pessoa não tem nada. Por que ela tem esse medo, essa fobia? Porque veio do pai, veio da mãe, veio do avô, veio da avó. Mas pode ser liberto. Pode ser liberto. A sociedade pode ser liberta dessa coisa maldita que acabou de passar aqui na frente, chamada desrespeito. Porque tem um hospital aqui em frente, isso aqui é uma igreja de porta aberta, cultuando ao Senhor, e passa no dia de domingo com um som nessa altura. Apesar de quem está ali, e é contra a lei inclusive, mas não tem nem autoridade para multar, porque quantas são as autoridades que são corruptas? Voltando à tripofobia. Tripofobia. Talvez tenha começado porque uma pessoa, ou o pai ou a mãe, um dia estava lá abrindo uma mão e de repente, ou lidando com uma outra coisa que envolvesse pontinhos, e de repente recebeu uma notícia traumática, a mãe faleceu, o avô morreu, um filho foi sequestrado, e porque a visão daquele momento era aquela, daqueles pontinhos pretos, ficou marcado, impregnado na sua alma, na sua mente, a associação visual com a informação da tragédia, e aquilo passou a ser algo que toda vez que a pessoa vê aquilo pretinho, aquele monte de pontinho preto, aquilo sobressalta e ela nem se dá conta de que foi por causa daquela experiência que ela viveu, e isso ela vai passar para os filhos. Sabe como é que se dá a cura disso? Terapia de exposição. Sabe o que é terapia de exposição? Ela vai ter que ser conduzida por um profissional a essa mesma experiência com o exercício racional para superar racionalmente a experiência de lidar com aquilo que é natural. É só tirar os carocinhos não tem nada, não vai te fazer mal algum, para que ela seja liberta. Assim como o pecado, a gente tem que confrontar com o pecado para a gente ser liberto dele. Vou te dar outro exemplo.
epigenético. Vou perguntar aqui se alguém tem isso não, porque com certeza alguém aqui, não que eu saiba, com certeza eu digo porque existe uma presença, uma frequência dessa situação, muito comumente. Tem gente que não consegue ir ao banheiro e fazer o número 2, se não arrancar a roupa toda do corpo. Não vou pedir ninguém para levantar a mão além de mim, porque eu sou assim. Mas se alguém mais quiser levantar a mão, fique à vontade. Eu já levantei a minha. Tem mais alguém aqui que quer levantar a mão? Tem mais, tem gente aí. Eu falei que tinha. Não consigo. Pastor, então por que o senhor não fica liberto disso? Porque isso não me incomoda. Não me incomoda. Não é uma coisa que afeta, que me atrapalha, não causa nenhum prejuízo em outras áreas da minha vida, sem problema. Mas sempre fui assim, desde criança. Aí, pasme, eu descobri, já adulto, que meu pai era assim. Meu pai não conseguia, fosse onde fosse, em cima de uma árvore, em cima de um tronco, na casinha na roça, no banheiro mais chique, ele tinha que tirar a roupa dele todinho para ele conseguir, porque senão não conseguia. Fica impregnado. Por que disso? Não sei. De repente o avô dele, o pai dele, que nunca soube também, ou ele, não sei. Um dia, lá na roça, né? De repente, por alguma razão, não conseguiu segurar e se borrou todo. E teve que ficar um tempo segurando aquela situação ali até poder se limpar. E construiu nele, criou nele um trauma que agora ele só conseguiria se ele... São coisas que acontecem. Quem está entendendo? Tá? Agora para pensar se espiritualmente isso não tem uma conotação importante na vida da gente. Volta ao versículo 3. Assim Israel uniu-se a Baal-Peor. Uniu-se a quê? Quem é Baal-Peor? O ídolo, a entidade que era adorada por aquelas pessoas. Quantos crentes estão se unindo às mesmas entidades que essas pessoas estão por aí, nos posts, nas reportagens que foram feitas, nas entrevistas que deram a respeito dessas entidades para as quais eles realizam carnaval. Só de estar assistindo. Qual é a repercussão disso, irmão? O que isso tem a ver? Isso tem a ver, irmãos, que por causa disso que eles fizeram, Deus permitiu, e demônios entraram no arraial, e 24 mil daqueles hebreus morreram por uma praga. A palavra de Deus diz que o diabo, ele está aqui para quê? Roubar, matar e destruir. Quem? Quem ele está aqui para fazer isso? O ser humano. Qual ser humano? A palavra de Deus diz que antes de nos convertermos e sermos tornados filhos de Deus, nós já estávamos mortos para Deus. Então eu quero te perguntar, Satanás vem aqui, está aqui, para roubar, matar e destruir, de quem está morto para Deus, pulando o carnaval, satisfazendo a carne, se permitindo viver toda essa licenciosidade, agindo em favor dessas entidades malignas, se elas já estão mortas para Deus. E essa é a razão de nós sermos a igreja, de levarmos a salvação e a oportunidade de arrependimento por conhecimento da verdade, entregando a sua vida e recebendo Jesus como único, eterno, suficiente Salvador. É para mim e para você que Ele vem para roubar, que Ele vem para matar, que Ele vem para destruir.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pensa que isso é só carnaval? Tudo isso desemboca no carnaval. Onde coisa começa? No primeiro dia depois do carnaval. Como, pastor? Irmã, as roupas que você veste são roupas de Baal Peor? Irmã, você ouve a Bíblia que fala para a mulher ser submissa ao marido e você se desagrava disso, dizendo que isso é discurso de machismo na boca do apóstolo Paulo, dando coro e concordando com Baal Peor, do feminismo que está aí, para dizer que você não tem que se submeter a ser capacho de homem. E desde quando Deus está falando que é para ser isso? Na tua casa, quem é que lidera? É você ou você bate de frente com o teu marido? Quem sabe você já reclama porque teu marido é um banana, porque é claro, talvez desde que você tenha casado, pelo mau exemplo que você viu da sua mãe, quem fala grosso lá é você. Você, marido, você é marido como? Fiel à sua esposa, provedor na tua casa? Ou você está investindo na sua vaidade? Porque você gosta dos olhares de que hoje em dia o negócio virou, está tão safado e sem vergonha, que a maioria das mulheres hoje já nem se dão ao respeito. Pastor, o senhor não está indo longe demais não, eu só estou falando aquilo que é a constatação da verdade, está aí no dia a dia. Estava falando ontem com Flávia, eu prefiro 1000 vezes estar dentro de casa fazendo a minha ginástica do que ter que ir para uma academia, porque é nojento. O assédio de mulheres com homens é nojento, está tão ou pior do que o homem para a mulher. E aí você investe na vaidade, sua mulher não vai ao salão, nem se lembra quando foi a última vez que ela deu um trato no cabelo, mas você está lá, investindo no seu carro. Você anda com roupa bonita, perfume, e você diz, é porque eu tenho que me manter assim por causa do meu trabalho. Você fica em casa, cuidando da família, então eu posso chegar em casa e te encontrar com um cheiro de gordura, mas eu tenho que andar sempre cheirosinho. Porque é isso que o Baal Peor ensina, né? E você, filho, filha, você respeita teus pais, você ouve ou você bate boca? Você é humilde ou você é arrogante? Não ouve seus pais sem você ter algo para falar, para bater de frente, para questionar. Você tem humildade para ouvir e aprender, honrar seu pai e sua mãe, como a palavra de Deus diz, ou você já está influenciado por esse mundo que é tão desgraçado hoje pelo pecado, que a lei dos homens, corrompida por Satanás, por Baal Peor, está dizendo, na boca de psicólogos, que está tudo bem, está tudo certo, porque essa é a escolha de gênero da criança de 5 ou de 6 anos. Onde está a igreja do Senhor hoje? Fazendo o quê? Versículo 3. Israel uniu-se a Baal Peor. Você está ouvindo essa mensagem, você está gostando, porque é isso aí, pastor, fala mesmo. Mas você não está aplicando na sua vida, por quê? Por que você acha que isso é para o outro? Israel uniu-se a Baal Peor. E o que aconteceu, irmão? Fala aí para mim. A ira do Senhor se acendeu. Aí o que foi que o Senhor fez? Mandou fogo do céu para queimar. Deus abriu a terra para todo mundo morrer. Foi isso? Uma praga entrou no meio do Israel. Mas Israel não estava sendo protegido por Deus. Deus não deixou nem Balaão amaldiçoar
lançar uma palavra de mandiga, de maldição, de macumba contra aquele povo, agora o povo está sofrendo com uma praga, porque Deus mandou? Não. Deus não amaldiçoa ninguém, irmão. O Senhor só pega e faz isso, ó. Agora vocês estão por conta de vocês. Foi o que vocês quiseram? Beleza, vamos deixar vocês experimentarem isso aí. Vocês têm que experimentar a dor, vocês têm que experimentar a desgraça, vocês têm que experimentar o roubo, vocês têm que experimentar o assassinato, vocês têm que experimentar a violência, vocês têm que experimentar a corrupção, vocês têm que experimentar um governo injusto, vocês têm que experimentar juízes iníquos, para vocês se lembrarem quem sou eu, que enquanto vocês andavam sob minha autoridade, separados e exclusivos para mim, a vida de vocês era diferente. Mas enquanto vocês vão para Baal Peor, e quando sofrendo as circunstâncias, vocês olham para os líderes de vocês e dizem, é porque os nossos líderes são corruptos, o pau continua quebrando. Porque vocês não reconhecem o erro que cada um de vocês comete dentro das suas casas, no escurinho do cinema, no corredorzinho da casa, debaixo da lâmpada do poste onde ela está queimada, quando o patrão dá as costas, quando chega o carnaval, quando tem o culto, e você começa a ficar olhando, olhar o culto hoje, acho que vai demorar aí, vai terminar tarde. Mas para ficar a noite inteira assistindo aquela desgraça de Baal Peor, você se uniu com Baal Peor. Então não tinha pressa, não tem pressa. Você não tem pressa para nada, mas tem pressa para o culto. Cultar tão gostoso, até cantar. E o pastor vai pregar. Será que hoje vai ser outra cajadada? Bom, olha, domingo passado foi melhor, hein? Pregação daquele pastor, que coisa boa. Todo mundo, a gente ria quase que o tempo todo. Homem de Deus, falando com profundidade, com uma pregação. Mas essa palavra agora, na boca dele, não seria diferente. Porque ele é um homem de Deus. Senão nem teria trazido aqui. Israel uniu-se a Baal Peor e a ira do Senhor se acendeu. A gente quer um governo justo, mas a ira do Senhor está aí acesa, irmão. Nós queremos segurança pública, mas a ira do Senhor está aí acesa, irmão. O mal só está crescendo. Por quê? Nós não somos a igreja do Senhor, não somos maioria de cristãos nesse país, não somos milhões e milhões que hoje, dia de domingo, estamos pelas igrejas cultuando o Senhor. E quantas igrejas estão cultuando o Senhor? E quantas igrejas estão cultuando o pastor? E quantas igrejas estão cultuando a si mesmas? Vivendo um eu-evangelho, o evangelho que eu quero que diga para mim aquilo que satisfaz, que agrada e que é gostoso para mim. Esse evangelho que diz que se eu pecar, eu vou morrer, quero não. Eu quero evangelho que diz que se eu pecar, está tudo bem, porque Deus é amor. Aliás, isso não é nem pecado. Quem foi que disse pecado? Não, isso é uma interpretação equivocada do chamado conservadorismo. Não, nós descobrimos que Deus é amor. Então, está tudo bem. Um pseudo pastor evangélico de uma denominação tradicional santa, chamada Assembleia de Deus, que não representa a Assembleia de Deus, e sobe um lugar mais alto para sentar o cacete em pastores como eu e em igrejas como essa,
para dizer que nós estamos errados de dizer que aquilo é uma festa profana, que celebra, que adora, que cultua a demônios. E faz uma oração para abençoar o carnaval. Que coisa linda. E o povo aplaude. Mas quando a gente vai para a Bíblia, 2 Reis, 2 Crônicas, nós vamos encontrar um profeta chamado Micaías, que é chamado junto com outros profetas como esse, até a presença do rei para profetizar, e o rei é Acabe, se deve ir à guerra ou não, se ele seria vitorioso ou não, e todos aqueles profetas profetizam para Acabe que ele vai vencer. Mas tem Micaías, profeta do Deus vivo, porque um homem de Deus não tem covardia para falar o que Deus manda, não importando o que ele vá passar. Não porque ele seja macho, é porque é um homem de Deus que teme mais a Deus do que os homens. Ele diz, é melhor não fazer isso não, hein? Porque se fizer, todos esses aí estão falando, não estão falando da parte de Deus. Se fizer, estão falando para te agradar. Comem da tua mesa. Agora ouça o que Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel te diz. Se arrepende. Não se mete nesse negócio não. Se conserta. E aí vem um cara desses chamados profetas lá, por nome Zedequias, e dá uma bufetada nele. Cala tua boca! Por onde passou o Espírito que te deu essa revelação? Ele diz, por onde passou? Você vai encontrar com ele quando os inimigos tomarem essa cidade, destruírem tudo e entrarem pela tua casa e botarem suas filhas à espada, estuprando-as primeiro. Você vai ver. Porque só sendo maluco, só tendo parafuso a menos, em meio a tantos profetas, falar em nome de Deus algo diferente do que todos os outros estão dizendo. E não é algo bom não. Mas o que é que a igreja de Jesus hoje está ouvindo? Ouvindo o que é bom, o que é gostoso, o que é suave, o que é agradável. O que os Leonardos da vida estão aí para falar, porque meu lindo, minha linda, você é vitorioso, o Senhor vai te dar a vitória, porque você, oh, que lindo. Mas os Micaías estão tomando bofetadas. Os Micaías estão sendo levados presos por crime de opinião. Os Micaías estão sendo censurados sob acusação de como é que é o termo? Desinformação. Mas a verdade, irmãos, é que daqui a 9 meses o Brasil terá mais um contingente absurdo de crianças nascendo. Filhas do carnaval. Mas fica tranquilo, essa situação, esse ano, deve ser bem menor. Sabe por quê? Porque as clínicas de aborto, ainda que não legalizado e clandestinas, estão por aí aos milhares para resolver esse problema inconveniente que vai aparecer. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe como é que Baal Peor era adorado? Primeiro, havia uma festa, muita comida, muita bebida, muita música, muito reboleixo.
muito incenso queimado, muito cheiro, muito perfume. Sexo, sexo, sexo. E depois, criancinhas, bebês, sacrificadas vivas na fogueira de Baal Peor. Sabe quando isso vai acontecer? Daqui a alguns meses. Em casas de assassinato, chamadas clínicas de aborto, com a conivência de quem mesmo, irmão? Israel uniu-se a Baal Peor, e a ira de Deus se acendeu contra Israel. Para pensar um pouquinho. Por que é que nós somos a maioria nesse país declarados ou autodeclarados cristãos? Católicos, evangélicos, das mais diferentes denominações. E vivemos numa nação que hoje, na América Latina, é uma das nações onde está se tornando cada vez pior viver. Por que você está em casa se você podia sair de casa e ir num lugar chamado Igreja de Jesus Cristo para cultuar o Senhor, se você é batizado, membro de uma igreja evangélica? Está fazendo o que em casa? Você não está doente? Você não está impedido? Ah, você está com medo da insegurança pública? Interessante, mas aquela gente toda que vai para bloco de carnaval, vai para a praia, está indo. Quando eu vim para cá hoje, tinha uma fila de mais, um engarrafamento de quilômetros na Transolímpica, indo para a praia, 8 horas da manhã. Eles não estão nem aí para a insegurança pública. Mas a gente escolhe qual culto que vai. E a insegurança pública não nos motiva a buscar santidade. Porque se não houver uma reforma, e a reforma é de dentro para fora, e a reforma diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar significa reconhecer que é pecador, confessar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, passar a buscar a Deus e confessar os seus maus caminhos, reconhecer os pecados, confessar e pedir perdão e tomar atitude diferente, passar a ser esposa segundo o coração de Deus, o marido segundo o coração de Deus, o pai e a mãe segundo o coração de Deus, o filho segundo o coração de Deus, o empregado, o funcionário segundo o coração de Deus, o empresário segundo o coração de Deus, o cidadã segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei Belfor Roxo, estado do Rio de Janeiro e o Brasil, sararei a terra. Mas você, meu irmão, você continua negociando o dia do Senhor, e você continua negociando e dando desculpas que confortam o teu coração do porquê você está negociando o dia do Senhor. E você está achando que Deus não está nem aí para isso, porque você está ganhando mais dinheiro, ou continua ganhando dinheiro. Mas a história só está sendo contada. Satanás só está usando você como mau exemplo para corromper outros dentro da igreja. Mas a palavra de Deus diz
que nada fica escondido debaixo do sol. Uma hora a conta chega. Meu irmão, minha irmã, você tem filhos, você tem netos. Que exemplo você está dando para eles? Que amanhã você estará deixando como legado para os seus filhos e netos e para gerações futuras? Satanás tem se rido e se fartado na casa de muitos crentes, onde já não há paz. E você pensa que é por causa do carnaval? Não, carnaval, para chegar no carnaval a coisa começou antes. Aqueles hebreus não ouviram simplesmente um convite: olha, vamos ter uma festa de Baal Peor, vai ter sexo, vai ter comida, e eles, opa, tudo bem, vamos lá. Não, eles foram cooptados. Eles primeiro foram corrompidos. Eles primeiro tiveram os seus escrúpulos minados, para então eles aceitarem se corromperem.